Olá, quinto ano, nós vamos ver hoje sobre erosão do solo. Quais são os fatores que ocasionam essas erosões e será que são só agentes da natureza? Será que é agente humano? Será que a gente pode também restaurar o solo com erosão? Vamos ver agora durante a aula. Nós vamos ver na página 115 que nós temos então falando sobre a erosão do solo. E nós vamos ler o texto e vamos fazendo algumas considerações durante a leitura do texto. Erosão do solo. Quando descoberto de sua vegetação original, o solo então sofre alterações causadas por agentes naturais. Esse processo é denominado erosão, tá? Então, quando a gente tira a parte da camada de vegetação de cima da terra, ela fica um solo exposto, né? Então, quando acontece isso, vem a chuva e acaba tirando os nutrientes, tirando a camada que seria para a camada mais fofinha da terra, né, para fazer a plantação e tal. Então, ele acaba sofrendo esse processo de erosão, tá? Então, o clique diz assim, ó, entende-se por erosão a ação natural ou antrópica de remoção, deslocamento do solo, tanto superficial, né, aquela parte mais de cima, quanto mais profundamente, o que pode, algumas vezes, torná-lo irrecuperável. Pode acontecer, então, que no processo de erosão, a chuva indo, a água, né, tirando tanto a parte superficial, ali onde é plantado, que chega um momento que não tem mais como recuperar. Então, um lugar onde fica, que sofre erosão, pode muitas vezes nem conseguir mais ser plantado nada, não produz mais nada, porque fica um solo infértil, né? Não serve mais para ser usado como plantação. Vamos ver então, seguindo o texto. Quando causada por agentes da natureza, a erosão ocorre de forma lenta e gradual, provocando modificações na estrutura do solo. Ela pode moldar as estruturas das rochas, retirando e transportando os sedimentos pequenos, médios e grandes do solo superficial e expondo camadas mais profundas, nas quais não há concentração de elementos orgânicos e minerais fundamentais para a sua fertilidade. Então, o que a prof falou? Quando acontece então o processo de erosão, às vezes vai causando tanta erosão, tanta retirada do solo que tenha os elementos orgânicos, né, que é próprio para fecundar os alimentos ou as plantações, os vegetais, que vai ficando então um solo pobre, como se fosse um tijolo, um areião, né? Aquele chão de resto de construção, de repente não nasce nada, né? Então vai ficando uma terra infértil, imprópria para o plantio. Nós vemos então duas imagens ali bem diferentes uma da outra, né? E a gente pode notar então as camadas, né, do solo, e na primeira imagem a gente vê que tem as camadas então ali da pedra, que as camadas mais profundas, depois uma pedra menor, e depois nós temos a terra, que é a mais fofinha, que é o local aonde é plantado, onde vem a vegetação, né? Na segunda imagem, nós temos então uma imagem de um terreno já com muita erosão, já sofreu ações da natureza, né? Veja que tem fendas, o solo fértil ali já foi retirado, os sedimentos ali, tudo nos nutrientes, né? As porções orgânicas que estavam ali junto, né? Foi tudo retirado. O que aconteceu? Ele criou então aquelas valas ou aquelas veias, né? Entre um lugar e outro, aqueles vincos, né? A gente chama de valetas ou sulcos, né? E acaba entrando, modificando a estrutura da terra, do solo, né? Das camadas, você pode perceber, e acaba expondo então as pedras para cima, e o solo acaba ficando sem utilização, né? Fica um solo que não produz nada. Então, a questão 3 diz assim: das afirmações a seguir, qual delas define corretamente o processo de erosão? Será que o processo de erosão é a transferência do solo de um lugar para o outro através dos rios? Será que é isso? Será que o processo de erosão é que resulta somente de escavações de retirada de minerais? Será que é?
Será que é a ação humana de remover o solo original e construir casas e prédios sobre ele? Ou será que é a ação provocada pelo homem ou pela natureza de remover ou deslocar o solo superficial ou profundo? Será que é o acúmulo de sedimentos em uma área rebaixada ou de relevo ou dentro de um rio? Será que esse que é a forma correta de nós definirmos a erosão? É a letra D, então, tá? É uma ação provocada pelo homem ou pela natureza de remover e deslocar, né, o solo superficial, aquela parte mais fofinha ali, ou até mesmo mais profundo. Então, a resposta correta é a letra D. Número 4 diz: como vimos, a função primordial do solo é oferecer condições de desenvolvimento aos vegetais naturais ou cultivados, né? Qual é o impacto resultante do processo erosivo que atinge o solo superficial? Qual será que é o impacto que resulta, então, desse processo erosivo? Qual que é o impacto depois da erosão? O que acontece? Olha só, a retirada do solo superficial com componentes orgânicos, aqueles que são favoráveis à fertilidade, reduz a possibilidade de uso do solo para a finalidade do cultivo. Então, quando ocorre erosão, ele acaba ficando inútil, né? Ele não tem mais função que a função do cultivo. Nós podemos ver que existe alguns agentes naturais, né, em a sua ação erosiva. Então, para fazer erosão no solo, nós temos sim agentes naturais. Um deles é a chuva, que quando cai acaba escoando os sedimentos, né, a parte mais de cima, que tem as camadas orgânicas e tal, acaba levando embora. Nós temos as geleiras, que elas derretem, né, em lugares onde há acúmulo de neve, os sedimentos de solo e rocha que estão abaixo do gelo, também são deslocados à medida que a neve derrete. Então, quando vai derretendo, a porção orgânica ela vai indo. Então, o mar também tem a função de vir, pegar, levar embora, né, os nutrientes do solo. Os rios também, as águas dos rios, elas escavam o leito por onde elas correm, abrindo valas, até mesmo modificando seu curso, né? E às vezes com a força da água acaba também levando, transportando esses sedimentos finos, como areia, pedra tal, e vai levando embora e acaba então tirando a parte fértil das margens do rio, né? Também existe a ação do vento, a ação do vento, por menor que ela seja, né? Ela é menor que a água, enfim, mas ela é capaz de, ao longo do tempo, ela provocar sim um desgaste das rochas, né? Das rochas mais frágeis, transportar pequenos sedimentos para lá e para cá e acabam então fazendo ação erosiva também. E nós temos também a força da gravidade. De repente nos morros, nas encostas, né? As coberturas vegetais elas acabam originais, elas acabam se inclinando, né? E de repente não tem um calçamento favorável e acaba então rompendo, né? Deslizando, havendo então um deslocamento gradual ou instantâneo do solo. Às vezes nós falamos assim, olha, foi assistido no jornal, escutado, enfim, que houve deslizamento de terra. Esse deslizamento de terra é o processo de erosão. Na página 117, nós vemos então, seguindo então as questões para que você possa responder a partir do texto que nós lemos. E diz assim a número 5. A seguir, há uma lista de processos erosivos e seus respectivos agentes naturais causadores. Marque aqueles que você já presenciou. Você já viu rochas quebradas pela atividade do mar? Você já viu? Você já viu rochas modeladas ou polidas pela ação do vento? Aquelas bem lisinhas, né? Você já viu alguma? Você já viu buracos ou sulcos feitos no solo pela atuação da chuva? Aquelas valetas, aquelas valas que ficam, né? Onde escorre a água. Você já viu? Então vai marcando aí. Você já viu sedimentos transportados morro abaixo pelo derretimento de geleiras? Na nossa região é mais difícil acontecer isso, né? Porque a gente não convive com geleiras, né? Margens de rios alargadas pela força da água, nós vimos sim alguns rios, tipo o Rio Toledo aqui, né? Nós temos às vezes as enchentes, acaba dando enchente, acaba levando um monte de beira de barranco, né? Acaba levando um monte de terra junto.
Você já viu algum bloco de solo, de rocha deslocada pela ação da gravidade? Você já viu em algum lugar acontecer que houve deslizamento de algum barranco, beira de estrada, viajando a algum lugar? Então, marque aí. Vamos ver então a erosão provocada pelo homem. Ao realizar suas atividades sobre o solo sem planejamento ou de modo descuidado, os seres humanos aceleram o processo erosivo. Para a construção de cidades, o solo original é alterado a fim de receber edificações e vias de transporte. Então, quando o caminhão ou o trator passa para fazer a terraplanagem, né, ele acaba modificando o solo, porque ele precisa ficar plano, ele acaba então tirando os sedimentos da terra, aquela camada, né, para poder fazer a construção. E isso é um processo também de transformação, de erosão feita pelo homem. O solo rural também sofre desgaste com a prática intensa de atividades agrícolas, principalmente quando não há utilização de técnicas de conservação do solo. Em alguns lugares você pode ver aqueles morros, né, na estrada ou na roça, aquilo lá se chama curva de nível. Os agricultores fazem justamente para que não haja erosão, a água pare ali, se concentre e não venha então se deslocar a parte que é fértil da terra. Nós podemos ver também atividades como garimpo, extração de rochas, minerais em geral, que existem escavações em grande escala e desenvolvem um acelerado processo erosivo do local. Olha só como é que fica então quando eles fazem a extração de minerais, né? Pode ser que seja de ouro, enfim, qualquer outro mineral ali na terra, né? Nós temos também áreas desmatadas e ficam mais suscetíveis ao processo erosivo, pois a chuva e o vento, a gravidade, irão atuar rapidamente nesse terreno, desagregando e deslocando o solo superficial. Então, nas encostas, nos morros, né? E aonde é desmatado, ele acaba perdendo então aquela proteção natural da terra e acaba deslocando com mais facilidade. Na página 118, então, tem o texto complementar que você deverá fazer a leitura e você faça aqui onde eu moro. E você vai ver se em seu município, aqui no nosso município, pode ser que existam algumas áreas que sofram erosão como consequência da atuação de agentes naturais e você pode identificar então alguma delas em seu caderno e escreva então os itens que tem na página do Aqui Onde Eu Moro, na página 118. Sobre a restauração do solo, na página 119, vem falando assim: de acordo com o que estudamos anteriormente, as atividades humanas, por seu potencial acelerado de transformar a superfície dos solos, elas precisam ser acompanhadas de técnicas adequadas ao manejo conservacionista do solo, tanto nas cidades quanto no campo. A restauração de uma área degradada é um processo difícil e demorado. Alguns passos são fundamentais para recuperar a saúde de um solo. Primeiro, conhecer o estágio da degradação em que o local se encontra. Então, nós precisamos conhecer que estágio que está. E segundo, verificar se há possibilidade de regeneração do solo. Isso só será possível verificar, né, se o solo ficar por longo tempo sem sofrer qualquer tipo de ação humana a fim de que a vegetação natural cresça. Então, nós precisamos deixar um tempo para que a vegetação natural cresça para ver se é possível, então, restaurar. Número 3. Após constatada a necessidade de restauração do solo, então nós devemos escolher técnicas adequadas, especiais de plantas nativas para serem plantadas na área degradada. Lembra que a Prof deu as mudinhas de planta para vocês? Já é um processo ajudando no processo de regeneração do solo, né? É recomendável o plantio de mudas, cujas espécies sejam de crescimento rápido. Além disso, é fundamental que o plantio seja realizado no início da temporada de chuvas para facilitar o processo de crescimento, né? Então, nós temos ali algumas áreas sendo reflorestadas, né? E está dizendo como fazer. Na número 6 diz assim, ó, quais as soluções apresentadas pelo texto para a restauração de um solo atingido pela erosão? Então, você vai poder escrever que a regeneração natural que ocorre com o tempo e o plantio de espécies nativas, cujas raízes vão ajudar a fixar o solo. Veja que legal, você pode ajudar então na regeneração do solo.
Leia o texto da página 120 e é um recadinho muito especial para você. Não deixe de ler, viu?